Nesse episódio do programa Relatos Inexplicáveis, vamos conhecer o relato da Luísa Merlino, minha amiga, que tem um relato muito interessante que aconteceu dentro da escola, quer dizer, começou dentro da escola e foi parar num lugar que você vai acompanhar a partir de agora. Tudo bem, Lu? Como é que você tá? Tudo legal? Tudo bem. Esse episódio aconteceu quando? Em 2011. Você tinha quantos anos? 14 anos, 15 anos. E aí ele aconteceu onde? Foi numa escola? Foi numa escola em Piedade, no Rio. E essa escola você já estudava lá há muito tempo? Estudava 2 anos já. Tinha muitos amigos, tal, já conhecia todo mundo, os professores e tal. Tinha um clima diferente, não teve alguma coisa que tivesse chamado a atenção antes desse relato, não? Nada. E como é que ele aconteceu? Como é que ele começou? Eu sempre andei com 3 amigas minhas o ano inteiro, sempre. E a gente resolveu fazer uma festa de despedida pra professora, que era final de ano, a gente já estava acabando o ano letivo, era uma das últimas aulas, a gente queria, fazer uma confraternização. No meio da festinha pra professora, a gente deu falta de uma das nossas amigas. E ao procurar, a gente achou ela no corredor do colégio, entre 2 armários, sentada numa cadeira, chorando muito. Chorando muito mesmo, e a gente estava tentando entender por que ela não conseguia falar, mas aí ela falou que tinha visto um ser que não era humano, não era animal, era um ser grande. Falou que ia matar a família dela toda e ia tacar fogo na escola. E ela, ao fechar os olhos, ela via o colégio pegando fogo, as pessoas desesperadas e tal. Aí a gente voltou pra sala, com aquele clima, porque a gente não sabia o que fazer. E ficamos ali até então. Aí a gente desceu no banheiro. Chegou lá embaixo do banheiro, tinha mais 2 meninas com o mesmo sintoma que a nossa amiga. E tinha um outro pessoal meio que batendo palma em cima da cabeça desse pessoal que tava meio que quicando na porta do banheiro. E eu me assustei e subi. Eles estavam como se eles estivessem pegando o santo? É, exatamente isso, na verdade. Aí eu subi de volta, já quase chorando não, já estava desesperada. E voltei pra sala, contei tudo pra professora, a professora falou com a diretora e a gente foi liberado, porque virou um caos no colégio. Qual foi a reação da professora quando você falou? Ela não entendeu nada. Ela achou que era brincadeira? Não, suspeitou? ela viu que não era brincadeira porque tava todo mundo desesperado. Mas aí até ela entender que... Eu falei bem abertamente pra ela, professora, tá todo mundo pegando santo no colégio. Aí ela entendeu, foi falar com o diretor liberou todo mundo. Caraca, Pesado. mas isso a gente tá falando de quantas pessoas assim mobilizadas nessa situação? Então, o que eu vi que tava pegando santo foram umas 3 pessoas. Não, 3 mas assim, 4. a turma tinha muita gente vendo? Não, todo mundo, o colégio todo. E as manifestações aconteceram dentro da sala de aula, ou no corredor? Ela viu primeiramente dentro da sala de aula e foi pro corredor se isolar, chorando, entendeu? Sim. Aí a gente foi lá encontrar com ela. E essa menina manifestou depois? Sim. E as outras que se manifestaram no banheiro? Eu nem quis ficar perto. Você não sabia quem era? Não, era de outra turma. Ah, entendi. E alguma coisa foi feita? Você soube o que aconteceu com elas depois ou não? Não, elas voltaram ao normal. Entendi. Mas depois. Entendi. Demoraram um tempinho ainda na... Sim, quando eu saí já não tava mais na porta. Eu não sei na verdade o que aconteceu, só não estavam mais lá. Entendi. Não era do teu grupo, Eu né? fui embora. Aí o que aconteceu? Essa menina... Sim, a gente foi liberado, só que a gente deu 10 passos pra fora do colégio e ela fechou os olhos. Ela tava de braço dado com uma das nossas amigas. Ela fechou os olhos e eu não conseguia mais abrir. Ela falava, fulaninha, eu não consigo mais abrir o olho. Aí a gente já começou a ficar mais alerta com ela. E cada vez mais ia agravando a situação, porque ela ficava se balançando e travou. Daqui a pouco ela perdeu a força do corpo e caiu no chão, começou a gritar. Parecia que era ela ou ela tinha uma outra voz? Não, ela gritava de uma forma que não era normal de um ser humano gritar. Numa altura muito alta, muito estrondosa. Eu fui criada em berço evangélico, já tenho mais ou menos uma noção do que estava acontecendo. Peguei uma amiga minha e fui numa igreja que tinha perto, chamei o pastor, levei ele lá. Ele não queria ir a princípio, mas aí eu levei ele lá e ao ver de longe a multidão em volta dela, ele já bateu em retirada em direção dela. Aí chegou lá, eles fizeram uma oração, aí ela voltou ao normal e tal. O que ela falava durante esse processo que... Ela falava que quem tinha colocado aquilo lá era a mãe dela, que quando ela nasceu ela fez tipo um pacto de proteção dentro de um centro espírita e entregou a vida dela para
pra uma entidade, essa entidade estava cobrando alguma coisa dela. Sim. E ela não sabia o que era, entendeu? E ela gritava aquilo, tipo, eu não vou sair do corpo dela. Fulaninho tentou me tirar do corpo dela, porque essa minha amiga era da igreja também, tentou levar ela pra igreja pra ver o que era, porque ela já reclamava que tinha pesadelo, de gente tentando pegar ela, e ela pediu pra ir à igreja com essa minha amiga. Só que lá não aconteceu nada, meio que resistiu. E foi nesse mesmo momento que começaram a gritar e, enfim, foi horrível. E ela arrancava os matos assim com a mão, muito agressiva, ela se machucou toda, a roupa do colégio estava toda suja de terra, de um pouquinho de sangue que ela machucou a mão. Isso a gente tá falando de uma garota de 11 anos, 14 anos. Ela tinha minha idade, eu tenho minha idade. Tinha 14 anos na época. Todo mundo da mesma faixa etária, 14, 15 anos, entendeu? Aí depois, quando você levou ela para a igreja, ela continuou indo para a igreja? Como é que foi? Sim, por muito, muito medo. É. A gente sabia que o que a gente estava lidando não era coisa desse mundo, não, entendeu? E a gente estava em confronto, né? Sim. Entendeu? Então a gente estava procurando uma proteção lá dentro. E aconteceu várias coisas dentro lá também que... Como assim? Por exemplo? Ela tinha uma irmã também, mais nova, um pouco mais nova, uns 2 anos mais nova que ela. Que ela ficou sabendo disso e ela foi pra igreja junto com a irmã para dar apoio moral. Né? Porque os pais da nossa amiga foi lá conversar com os pais dessa menina, explicar tudo o que aconteceu, por que ela tinha chegado assim em casa, daquela forma, toda machucada, que ninguém tinha feito nada com ela, entendeu? Até porque ela estava sob responsabilidade do colégio, né? Com certeza, então, menor de idade, então... Aí, ao dialogar essas duas mães, essa mãe dessa menina que aconteceu isso, ela falou sobre o que ela tinha feito quando ela tinha nascido. Entendeu? Que ela tinha entregue, aí começou a chorar. Arrependida. Né? Tipo, caramba, o que eu fiz com a minha filha e tal. E na igreja aconteceu que ela manifestava toda hora também na igreja. Agressivamente, uma vez ela saiu correndo no corredor da igreja, em direção à rua, era só abrir a porta e a rua era muito movimentada, não era ela, sabe? Mas como é que foi essa corrida? Tava rolando o que na igreja? Tava rolando a Santa Ceia, no meio da Santa Ceia. Foi no meio da Santa Ceia, ela já tava já... Eu tava do lado dela, com o cálice na mão e o pão, ela também, que é suco de uva, né, e o pãozinho. E do nada, a gente orando, ela pegou, jogou tudo pro alto e saiu correndo, vrau, empurrou todo mundo, eu me assustei muito, nossa, quase infartei do coração. Ela correu no corredor e saiu voada pra porta. E o pastor lá de cima do altar, gritando, para, em nome de Jesus, Satanás, para. E ela meio que travava e corria, travava assim. O pastor foi e segurou ela. Voltou, no que ele segurou ela, saiu, meio que o espírito saiu de dentro dela e entrou dentro da irmã dela. Caraca. Aí, meu Deus do céu, a irmã dela tava do outro lado, meu. E a irmã dela já tinha se manifestado alguma vez? Nunca. Pulou de um corpo pro outro? Saiu dela e entrou na irmã dela. Nisso, a que estava manifestando acordou, entendeu? E ela se ligou que tinha entrado na irmã dela na hora, porque viu a irmã dela já, né? E ela começou a gritar, não, na minha irmã não, por favor, entra em mim, sai da minha irmã, sai da minha irmã. Cara, aquilo ali pra mim foi horrível. Parecia que eu tava dentro de um filme de terror, entendeu? E foi a última vez. A partir dali eu comecei a me afastar porque eu não tinha mais psicológico.